Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje a gente vai dar aquela engrossada bonita na nossa playlist de cálculo, no qual a gente faz as demonstrações, estamos chegando às derivadas e as derivadas trigonométricas. Mas para isso é preciso a gente dar uma revisadinha em limites trigonométricos, que eu pretendo fazer na aula de hoje. E vou gravar em separado uma aula para a derivada do seno e outra para a derivada do cosseno. Combinado? Então, como dito aí, vamos ver alguns limites que a gente vai utilizar mais tarde para poder calcular as derivadas de seno e de cosseno. Show de bola? Há um limite do seno de x quando ΔX tende a zero. Opa, não tem dependência, tá vendo? Que um limite é uma coisa e a função é outra. Quando é assim, você mantém a função. Então, aqui seno de x e aqui cosseno de x pelo mesmo motivo. Tá? Um exemplo grosseiro que eu posso dar é o seguinte: eu vou numa loja de material de construção, eu compro 20 metros de areia lavada. O cara pergunta assim: quanto você vai comprar de tijolo? Não vou comprar tijolo nenhum, eu quero fazer uma quadra de vôlei. Então não preciso de tijolo, não tem uma relação direta, então uma coisa não varia com a outra. Já aqui é diferente, ó. Seno de ΔX dividido por ΔX, limite quando ΔX tende a zero. Ao invés de fazer uma demonstração, vamos conversar sobre isso de uma maneira intuitiva. Olha aqui, ó. Eu tenho um ângulo qualquer. Então deixa eu marcar o seno do ângulo em verde aqui. E o arco com outra coisa, com laranja, para ficar bem visível. Então tá vendo que em verde o arco em verde, que é o seno do ângulo, em laranja, que é o arco, eles têm valores diferentes, o arco é maior. Só que quando você diminui o tamanho do arco, o que vai acontecer? Olha, vou fazer aqui bem próximo, para vocês enxergarem o seguinte, ó. Tá vendo o arco aqui, ó? Tá vendo o seno aqui? Vou colocar aqui em vermelho. Tá até difícil de distinguir, os valores estão ficando cada vez mais próximos. Então, se esse valor aqui vai ficando cada vez mais parecido com esse aqui, como são duas coisas iguais, quando você divide dá igual a 1. Aí fica aquele questionamento seguinte: mas Remo, você não está dividindo por zero? O seno de zero também não é igual a zero, então você tem uma indeterminação zero sobre zero. Sim, se eu estivesse dividindo o seno de zero por zero, que não é o caso aqui, porque aqui não é zero, aqui é o limite quando ΔX tende a zero. É um número muito pequeno que você escolhe aí para poder entender o que está acontecendo, que não é igual a zero. Legal? Essa é a beleza do limite. O outro que a gente precisa demonstrar, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais ele, mas não é tão difícil não, tá? A gente vai usar a diferença de quadrado e vai usar fundamental seno ao quadrado de algo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo algo é igual a 1, né? Isso aqui dá para enxergar facilmente no círculo trigonométrico, porque se aqui embaixo eu tenho seno de x, desculpa, deitado é cosseno. Cosseno de x, em pé aqui eu tenho seno de x, a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, e a hipotenusa nada mais é do que o raio do círculo trigonométrico, né? Então essa é facinha de demonstrar. Então, a gente vai usar esse artifício, porque aqui a gente tem o mesmo problema, né? Quando o cosseno, se eu tivesse o cosseno de zero aqui, cosseno de zero é 1, então ficava 1 menos 1 aqui, dividido por zero. Então, 0 dividido por zero dá uma indeterminação, legal? Mas a gente pode usar aquele artifício ali, multiplicar por cosseno de ΔX menos 1, desculpa, mais 1, porque o menos 1 já está aqui. Como eu multipliquei em cima, vou ter que multiplicar embaixo também. Então fica cosseno de ΔX mais 1 em cima e embaixo. Quando você faz isso, o que vai acontecer? Ó, limite, quando ΔX tende a zero, de A menos B que multiplicar A mais B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Então vai dar o cosseno ao quadrado de ΔX menos 1 ao quadrado, é 1 mesmo. Legal? Embaixo nada muda, né? Então fica cosseno de ΔX mais 1 dividido por ΔX. Legal? Só que se você olhar esse carinha aqui, ó,
o que que acontece? Cosseno ao quadrado de alguma coisa, legal? Vou jogar esse 1 para cá, então cosseno ao quadrado de alguma coisa menos 1, esse seno indo para o lado de lá vai ficar negativo. Então isso tudo aí vai ser igual a menos seno ao quadrado de ΔX. Legal? Ficou em cima isso. Então, limite, quando ΔX tende a zero, menos seno ao quadrado de ΔX, dividido por ΔX, vezes o cosseno de ΔX mais 1. Legal? Então, como limite, esse sinal negativo eu posso encarar como menos 1, eu posso jogar ele para fora do limite, que é a mesma coisa que está multiplicado por menos 1 aqui. Então, estou multiplicando por menos 1 a guerra toda, só que jogando para fora do limite. Então, limite, quando ΔX tende a zero, vou fazer a seguinte, ó, seno de x, que multiplica seno de x, isso aí é seno ao quadrado, né? Só que não é de x, é de ΔX. Eu adoro cometer esse tipo de erro, me perdoem. Agora tá bonitinho. Dividido por ΔX, dividido por cosseno ao quadrado de ΔX mais 1. Legal? Agora, esse valor aqui, ele é conhecido. Esse valor aqui, ó. Esqueceu? Olha aqui a carinha dele aqui, ó. Isso dá 1. Show de bola? Então, eu posso cortar isso aqui tudo, porque isso aqui é igual a 1. Então, a tua resposta vai ser menos seno limite, quando ΔX tende a zero, de seno de ΔX, dividido pelo cosseno ao quadrado de ΔX mais 1. Então, lá em cima, ó, menos 1, vou deixar aqui como sinal de menos. Seno de ΔX, quando ΔX tende a zero, isso aqui é zero. Cosseno de zero é 1. Então, é 1 mais 1 aqui. Então, menos 0 dividido por 1, isso aí, sua resposta é, deixa eu até colocar numa cor bem diferente. Isso aí, então, tudo dá 0. Legal? Então, sabemos finalmente que esse carinha aqui é igual a 1 e esse carinha aqui é igual a 0, o que é necessário para a gente, na aula de amanhã, poder ver quanto é que é a derivada de seno de x dx e a derivada, na outra aula, de cosseno de x dx. E eu convido vocês a acompanharem aqui, beleza? É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.